Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje é quinta-feira, a gente vai acabar o 9º capítulo, é Meditação Caminhando que a gente está fazendo, desse livro aqui, Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. O anterior foi o primeiro vídeo desse 9º capítulo e hoje vai ser o último, né? O segundo e último, porque é um capítulo pequenininho, mas bastante importante para fixar as coisas que a gente está fazendo. Quem está fazendo o Mind Move com caleidoscópio, ou então só está fazendo meditação diária, mas está mentalizando aqui, né? Alguma coisa que queira alcançar, que queira conquistar, enfim, seja lá o que for que você faz uma tela mental. Isso aqui é bem importante, esse capítulo. Se você não assistiu o anterior, volta lá, dá uma olhada, porque aí você vai entender exatamente o que eu estou falando. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou pegar algumas partes aqui que eu sublinhei para vocês e vou discorrer um pouquinho mais, né, de acordo com o texto. E aí no final eu vou ensinar vocês como fazer essa meditação caminhando, tá bom? Enfim, eu vou lendo também, mas é que eu não fiz todas as anotações aqui, mas algumas que eu julguei necessárias. Vocês podem estar falando, meu Deus do céu, mas eu já não consigo fazer a meditação sem nada, sentada, agora vou fazer caminhando. Pra quê? Pra que complicar a nossa vida? Mas fala comigo uma coisa dessa, de onde veio? Gente, vocês vão ver a importância. Eu até falei no anterior, né? Brincadeiras à parte, mas é porque você fixa aquilo. E algo que eu gostaria de fazer um comentário antes da gente iniciar isso aqui é a respeito de como as pessoas lidam com isso, né? Tem gente que crê demais com todas as forças, tem gente que crê de menos, tem gente que crê demais e não faz nada, tem gente que crê de menos e faz tudo. Aí você fala, mas como assim? Bom, você não acreditava em nada, né, de fazer mentalização, mas você tinha um sonho, você não ficou mentalizando, mas de alguma forma você acreditava e fez o seu melhor para chegar até lá, né? Então você conseguiu. A pessoa, ou então outra pessoa que fala assim, eu vou fazer porque eu acredito. Só que é assim, existe uma coisa que nada vem do nada, né? Então você tem que estar alinhado com aquilo que você vai vivenciar. E diz que o cavalo selado não passa 2 vezes na sua frente. Então, se você estiver fazendo as mentalizações, as oportunidades vão chegar até você. Mas acontece que você tem que reconhecer as sincronicidades. E você tem que fazer por onde? Porque se você ficar deitado em berço esplêndido, por mais que o universo, você consiga ser co-criador, você consiga magnetizar situações, pessoas e fatos, se você não abraçar as oportunidades que chegam e der a tua contribuição, a tua parte, também nada feito, entende? Então, é importante que a gente tire tanto uma fé cega, que vai dizer que você não precisa fazer nada, e isso é muito cômodo porque você tira a sua responsabilidade, quanto a ausência de fé, porque a pessoa vai negar a necessidade de um projeto anterior. Todas as coisas são criadas no mental, né? No mental superior ou inferior, tomara que seja no superior, porque no inferior só dá coisa errada. Mas então, uma vez que você desenvolve um projeto, põe todo o amor, acredita no merecimento, não se desvia da rota de conquista daquelas coisas e se esmera aqui e vai se focando para que as coisas aconteçam, então você vai entrando naquela frequência aonde as situações adequadas vão também te encontrar no meio da jornada, entende? Então, entende, hoje foi a 2ª vez, né? Não sei, alguém falou isso e eu gravei. Bom, vamos lá então. Esse era um puxão de orelha para te dizer, faça o Mind Move, faça todas as coisas, mas pare e pense que você tem que usar o lado de magnetizar as coisas, mas também tem que usar o lado analítico para fazer a sua parte. Não senta e fica esperando, porque senão você não vai sair do lugar. Esse é meu recado de hoje. Hashtag fica a dica. Bom, vamos lá. Meditação caminhando, olha só. Embora a prática da meditação ao despertar seja uma maneira ideal de começar o dia, se você não consegue manter essa energia e consciência ao longo do dia, provavelmente vai regredir aos programas inconscientes que comandam a sua vida antes. Então é isso, gente. Por que muita gente reclama que não funciona o Mind Move ou o tela mental? Por que muita gente desanima? Porque é muito fácil a gente cair naqueles programas que vão rodar de forma automática, sem a nossa autorização, né? Porque eles são automáticos, você não precisa pensar, tá lá, né? Então ele vai rodar e pronto, acabou. Então o que ele fala? Bom, eu comecei a fazer então nas minhas oficinas isso porque isso também era um problema para mim, né? Então eu comecei a me educar de uma forma que eu mantivesse a maior parte do dia nessa frequência mais elevada.
Então, ok. Contudo, o mais frequente é que você caia de novo nos programas inconscientes, né? Tá falando aqui que tem gente que consegue, mas o frequente é que você caia, porque vai acontecer um monte de coisa no decorrer do dia, em todos os dias que você vai viver. Você tem uma interminável lista de tarefas, de coisas para realizar, né? Então é isso. Gente, eu sei que eu falei isso en passant no vídeo anterior, mas aqui eu tô tentando ir um pouquinho mais a fundo, até porque o capítulo é curto e eu acho que vocês merecem isso, porque eu poderia ter ido direto para ensinar como fazer essa meditação, mas eu achei por bem explicar tudo para vocês não ficarem sem perderem nada do que está aqui que seja interessante, né? Quando você se torna um perito em elevar a sua energia ou frequência e associá-la a uma visão nítida, tem uma prática que lhe permite manter a energia elevada o dia todo, né? Com o tempo, esse se torna o seu estado natural. Então, o que esse capítulo quer fazer? Ele quer fazer o seguinte: você está aprendendo, né? Então, você vai lá, você medita, você vai centrar no teu coração, como vocês vão ver a gente repetindo, já falou em outras meditações. É o quarto chakra, é o coração. Emoções elevadas, depois você vai visualizar aquilo que você quer aqui, pode aqui também no Mind Movie, mas é importantíssimo que você jamais deixe de mentalizar com o seu terceiro olho aquilo que você quer, que você vivencie com o maior número de sensações possível, que você utilize os 5 sentidos ali, que você verdadeiramente viva, né, na tua imaginação isso que você quer realizar. E as emoções elevadas, mas o que ele está falando? Eu quero que você tenha essa emoção elevada o tempo todo, porque daí você acelera o encontro seu com esse futuro que você quer realizar, concretizar. Caminho para o seu futuro, né? Esse é o subcapítulo aqui. Você agora já sabe que quando o corpo se torna a mente, você não vive mais no momento presente e, portanto, não está mais em um estado criativo, que significa que se mantém afastado dos seus objetivos, sonhos e visões. O que ele está falando aqui, ó? Quando o corpo se torna a mente? Porque, assim, quando você pensa as coisas, você pensou, né? Então, imagina que é o cérebro analítico, né? O córtex frontal. Tá pensando, tá analisando as coisas. Aí, as emoções correlatas, aquele tipo de pensamento do sistema límbico, vão ser ativadas. Quando essas emoções, esse sistema, né, essa parte do cérebro responsável pelas emoções é ativado, ele dá comando para diversas partes do corpo para que produza os hormônios correspondentes àquele tipo de emoção. Então, o laboratório bioquímico ele foi ativado e aí o seu corpo se torna mente por isso, porque essas chega então raciocínio, né, parte analítica, sistema límbico aqui no meio, né, e aí a ordem direta, reta, para a produção desses hormônios da tristeza, da felicidade, da ansiedade, enfim, seja lá do que for que você estiver pensando, é o que você vai estar sentindo. Então, se você começar a pensar coisas ali que vão sempre lembrar, porque a memória, como que funciona o nosso cérebro? Por associação. Tudo que a gente viveu parecido vai ser acionado. Lembra que a gente viu isso lá atrás? Então vai ser meio que um looping. Você vive uma situação de ansiedade, se você for uma pessoa que tiver vários cenários de ansiedade, uma coisa forte para você com relação a isso, a hora que você tem que venha um início de ansiedade, alguma situação que te causa isso, toda aquela rede neural ela vai ser acionada, todas aquelas emoções vão ser fortalecidas, emoções ruins, e essas emoções ruins, por outro lado, voltam para fortalecer mais ideias e pensamentos correlatos. Então é um looping que vai de cima para baixo, de baixo para cima o tempo todo, você fica naquela corrente, você tem que sair dessa corrente, né? É onde você resgata toda uma programação errada. Então aí você vai viver no passado porque as suas respostas, a tua vivência posterior vai ser o que estava gravado. Então é isso que ele está, quando ele faz referência a capítulos anteriores, né? Você vai se tornar um imã. Então ele fala aqui o seguinte, ó, quando você estiver fazendo isso, né, mantendo a maior parte do tempo, e essa meditação caminhando é justamente para isso, que você, quando estiver consciente, também se mantenha nesse estado de frequência mais elevado, você vai se tornar um imã para um novo destino, que vai se manifestar uma experiência desconhecida como uma experiência desconhecida, nova, né? Pense na sua realidade futura como se ela já existisse, vibrando como energia materializada no campo quântico. Então imagina que quando você sai do teu corpo, assim, quando você fecha os olhos e você entra num estado de meditação, e aí você deixa de se reconhecer como o ego referência faz, que você se reconhece como seu corpo,
na época que você vive, né? Com as relações que você mantém, com o emprego, com as coisas que você faz, você esquece tudo, apaga naquela hora. Fica só naquela suspensão gostosa, né? Do eu sou e não do ego referência. Quando você faz isso, o que você está apto e com emoções elevadas, você está apto a cocriar, né? Então, no campo quântico de todas as possibilidades, existe aquela possibilidade que você criou. Por quê? Porque tudo é criado lá, né? Então, é no mental superior. Então, se você já está visualizando e mentalizando, essa possibilidade, ela tem no campo quântico. Para ela se realizar aqui, se materializar aqui, você tem que sustentar essa visão lá, e quando você estiver aqui, você também tem que sustentar, e você tem que fazer as coisas, como eu estava falando no início desse vídeo, de acordo com aquilo que você quer. Se você começar a agir contra e pensar contra, então, enquanto os dois estiverem em desacordo, você não vai ter o resultado. Gente, ó, eu vou fazer uma... Depois que eu terminar isso aqui, não sei se na sequência, mas eu quero muito fazer com vocês a leitura de é uma coletânea aqui do Neville Goddard, que chama Despertar da Consciência, que ele fala justamente isso. Ele faz uma leitura da Bíblia de uma forma de metáfora e explica como tem várias camadas ali, é excepcional, assim, acho que vocês vão gostar, tenho certeza. Bom, vamos lá. Quem gosta desse, gosta daquele, né? Mas, normalmente, vamos lá. Bom, o que mais que a gente tem aqui que é interessante de ler para vocês? No instante que a sua energia muda, porque por você estar sentindo emoções inferiores de sobrevivência, você vai ver uma dissonância, incoerência entre você e sua realidade futura. Então, é que aqui eu não estava lendo exatamente quando eu li anterior, mas era o que eu tinha falado com vocês, que não pode deixar, a gente tem que se manifestar, tem que se manter a maior parte do tempo possível nessa frequência mais elevada. E eu sei que é difícil, porque é difícil para ele, é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Tem hora que a gente cai feio, né? Não é? Tem hora que a gente fala assim, putas, parecia que eu tava tão na paz, parecia que eu era um anjinho dourado, um anjinho que assim, né? Aí de repente você vê, alguma pessoa, situação, fato, tira a gente do sério, a gente fica irritado, e essa irritação vai para outras coisas. Aí você fala, gente, deixa eu me catar de novo aqui. Aí você consegue voltar, fala, ai, passou. Mas a gente não é a emoção que a gente manifesta. Quando a gente manifesta uma emoção é porque ali aconteceu muita coisa e tá preso, né, de alguma forma. Então é bom que a gente tenha ciência. Às vezes a gente ficar se culpando, a gente olha e fala, ok, aquela emoção era forte, por isso que ela me deixou um pouquinho ali mareada, né, outra pessoa que estava perto, que teve o azar. Então eu volto, olho para aquilo de fora, já saí daquela emoção e me recomponho e falo, bom, por que isso me atinge? Por que essa situação? E aí você tem condição de se conhecer as situações, né? Bem melhor que a gente faça assim. Mas ninguém aqui é santo. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos de cair, né? Mas todo mundo cai o tempo todo, em maior ou menor frequência, em maior ou menor intensidade. O importante é que a gente saiba aonde estão as pedras do nosso caminho e aonde a gente tem que fazer desvio, né? Quando a gente não conseguir desviar muito, a gente olha com atenção para passar da melhor forma possível, né? Então é mais ou menos isso. Em muitos aspectos... não, desculpa, eu vou voltar um pouquinho antes, porque isso aqui é mais legal. Quando você começar a praticar meditações caminhando, é melhor procurar um lugar tranquilo na natureza e não se distrair com facilidade. Então é isso que ele fala, né, gente? Porque senão você vai se distrair com tudo que você está vendo. Ou então, se você estiver entrando, alguém vai te assaltar no centro de São Paulo, né? Não vai ter jeito. Ele não fala isso, mas é óbvio, né? Com o tempo, quando você ficar mais habilidoso, você vai conseguir praticar no shopping, levando o cachorro para passear. Por quê? Porque aí você vai estar prestando atenção nas coisas que precisam, mas você vai estar no não julgamento. Você vai estar simplesmente no estado de paz, sentindo aquele momento presente. É mais ou menos isso, né? Mas antes de acontecer isso, então tenta estar no lugar mais tranquilo para fazer essa meditação caminhando e segue aqui as orientações, né, que ele passa. Em muitos aspectos, meditar em pé e caminhando é como meditar sentado. Então aqui, gente, aqui que eu vou passar para vocês como que é isso, tá? Vamos ver se vocês estão lembrados, né? Você começa ficando imóvel, né? Fechando os olhos e repousando a atenção no coração, desacelerando a respiração e inspirando e expirando a partir desse centro. Então imagina que você vai focar. O que você vai fazer? Se eu estiver sentado em pé? Você fecha os olhos. Fechou os olhos... Aí, toma consciência da tua respiração e não só isso, além disso, né? Imagina, ao invés de você estar respirando, né? Inspirando, expirando,
pelo pulmão, como se você estivesse fazendo isso pelo coração. Imagina como se teu coração estivesse fazendo esse movimento de encher e esvaziar. Então, a partir do centro do teu coração, você imagina que você está respirando, né? E aí, você fez isso um pouquinho, né? Você está se sentindo bem ali, está meio acostumado com esse respirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Você começa a mentalizar todas as emoções mais elevadas de gratidão, de liberdade, de amizade, de amor, ágape, que é o amor incondicional, todas essas emoções melhores possíveis que você pode se recordar. Então você se visualiza ali cultivando elas e sentindo, enchendo o coração, enchendo o corpo. Quando você sentir que essas emoções estão tão fortes em você, aí você começa a derramar para o externo. Aí você começa a visualizá-las dentro e fora de você. Vai chegando para outras pessoas, vai chegando ao redor. Então, tudo isso é um exercício mental, né? Depois que você fez tudo isso, aí você visualiza aqui no terceiro olho aquilo que você quer realizar, né? Ah, acabei de visualizar, e agora? Agora que você acabou de visualizar, você vai pura e simplesmente abrir os olhos e tentar não pensar em nada. Fica naquela sensação que você estava. Quando a gente fecha os olhos, primeira coisa, a gente vai para alfa. Quando a gente vai para alfa, a gente começa, né, que vocês sabem que as ondas são mais relaxadas, alfa e teta. Aí você tenta manter um pouco desse estado, que ele vai ficar oscilando entre alfa e beta, mas tenta não ir para beta, seria um beta baixo, alfa. Lógico que você abriu os olhos, que você está caminhando, mas tenta ficar naquela emoção. Quando você vir alguma coisa, seja pessoa, seja teu cachorro, tenta não julgar nada. É lógico que você vai ter que julgar se vier um pitbull correndo. Mas aí vai ser uma questão assim de um alarme, uma coisa mais forte que você, porque a tua vida corre risco. Mas se for para notar o chapéu de cowboy, né, que você não gosta, que fulano tá usando, se for para notar, sei lá, seja lá o que for, procura se abster do julgamento e mantém aquela sensação boa. E com isso, quanto mais você fizer, mais você vai ficar forte para manter por mais tempo essa emoção elevada e essa memória do futuro, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui que pode ser legal, porque eu já expliquei para vocês. Isso aqui, ó. Coisa muito legal que você pode fazer depois que você abrir os olhos e tá andando. Porque eu disse isso para vocês no vídeo passado e repito como uma das coisas mais importantes, duas até, que é bom afirmar novamente, que é o seguinte: quando você quer alguma coisa, eu quero alguma coisa, Carla, no campo físico. Se eu quero e só me concentro em ter aquilo, quero aquilo, eu tô visualizando as coisas de forma separada, como se eu e aquilo não coexistíssemos, como se eu não já tivesse aquilo. Mas como é que você já tem aquilo? Bem, num nível profundo, nós estamos ligados a todos e tudo. Nós só não temos alguma coisa, alguma situação, se nós não estivermos vibrando na mesma frequência daquilo. Então eu tenho que me tornar, por exemplo, a pessoa que eu quero que o outro seja. Eu tenho que me tornar a pessoa que é digna de receber aquilo que eu estou visualizando para receber. Olha como é profundo e como é importante isso. Então eu nunca fico só pensando naquilo que eu quero, mas quem é a Carla que pode ter aquilo? E começo a sentir já tendo obtido aquilo, começo a sentir já estando vivenciando e tendo gratidão por ter aquilo, e começo a me sentir e agir de acordo com uma pessoa que tem aquilo. Mas não vai levar tão a sério, não, como o pessoal que acha que vai ganhar muito dinheiro e já começa a gastar a rodo. É para levar a sério? É, só que um passo de cada vez. Porque você não sabe se você está criando uma resistência e antes de ter, às vezes você vai ter que perder algumas coisas para testar a sua fé. Você não sabe se para ter, o que vai acontecer, entendeu? Então, assim, vamos com calma, né, com andor, porque o santo é de barro. Mas como assim você não tem fé? Tenho, só que não conta com o ovo antes da galinha. Ou seja, mas Carla, eu já vivo como? Então eu vou fazer as coisas como?
Calma, você pode fazer uma coisa ou outra, mas não vai se endividar, sabe por quê? Porque quanto mais você tá na lama, mais difícil você ver que existe um oceano lindo, com uma praia maravilhosa e um dia assim sem nuvens. Então não queira se lamear tanto que depois você não vai conseguir enxergar a linha do horizonte. Então é uma coisa de cada vez. Por isso que eu digo. Tenho dito. Prepare o seu cérebro para futuras memórias, né? A meditação caminhando também tem a ver com criar memórias de coisas que ainda não aconteceram no tempo linear, ou seja, lembrar do futuro. Essas outras coisas eu já li, mas eu não fiz o comentário que eu ia fazer sobre as duas coisas mais importantes. Eu fiz a primeira. A primeira coisa mais importante, seja a pessoa que merece aquilo que você quer. E a segunda coisa que eu já falei também é que quanto mais você fizer isso, mais você vai cultivar e vai ter a possibilidade de se manter em níveis mais elevados e não vai ficar caindo o tempo todo, tá? Gente, eu acho que em suma é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas eu creio que não, porque tudo que era bem importante eu já falei pra vocês. Mas tem um último parágrafo aqui bem bonitinho que é legal, ó. Reconheça o divino dentro de você, a energia que fortalece e dá origem a toda a vida. Agradeça por uma nova vida antes de ser manifestada. Reconhecendo o poder dentro de você, peça que a sua nova vida seja cheia de inesperadas maravilhas, sincronicidades e coincidências que gerem uma alegria pela existência. Irradie o seu amor, enquanto esse amor traz sua nova vida à existência. A gente não é linda, gostei muito. Bom, olha, então a gente termina por aqui para não ficar uma coisa muito longa, até porque eu já ensinei vocês como fazer essa meditação. Eu pensei em gravar, mas ia ficar horrível, né? Eu juro fechado andando, ia ser uma coisa estranha. Estudos de caso fazendo acontecer, isso vai ser o capítulo 10, que eu vou conversar com vocês na próxima semana, tá bom? E, bom, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, se vocês quiserem fazer algum comentário. Eu até preciso ver, gente, porque assim, eu sou tão mirim nessas coisas de internet, preciso estar fechado o negócio meu de comentários, né? Porque daí as pessoas vão tentar e não vão conseguir. Eu lembro que uma vez eu fechei, mas eu vou tentar fazer isso, tentar abrir lá e vocês comentem, por favor. E se não tiver, falar, Carla, tá aberto. Se não falar nada é porque eu sei que tá fechado. Um beijo pra você. A gente se fala, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.